Terapia de casal ou terapia individual com foco em relacionamento. Qual que é a diferença entre elas e como é que eu vou escolher qual que é o melhor caminho para mim? Então, se tu sente que o teu relacionamento precisa de ajuda, mas não sabe se deve procurar por terapia de casal ou por terapia individual com foco em relacionamento para lidar com isso, hoje eu vou te explicar. Eu entendo que talvez tu se sinta sozinha e até perdida, em dúvida de qual que é o melhor caminho, e por mais que seja uma dúvida comum e importante, alguns momentos é importante entender de maneira estratégica como que a gente vai lidar com essa dor, com os nossos vínculos, com os nossos padrões emocionais, tá? É uma decisão bem estratégica que precisa ser tomada. Por quê? Porque a escolha entre a terapia de casal e a terapia individual com foco em relacionamento não é só uma questão técnica. Quando que a gente busca terapia de casal, o que que é uma terapia de casal, de fato? A terapia de casal, ela é feita com os dois parceiros juntos, no mesmo processo terapêutico, onde, de fato, a gente vai olhar para essa relação enquanto o nosso cliente. A gente, enquanto terapeuta de casal, a gente entra aqui como uma mediadora técnica e emocional. A gente não vai fazer, em momento algum, o papel de juiz. A gente não está ali para defender um ou outro, mas para ajudar esse casal a entender o que está se repetindo, o que fere, o que se perdeu e o que pode ser reconstruído. Aqui a gente está observando o vínculo em tempo real. E nas sessões que a gente vai perceber, né, aparecem os silêncios, as interrupções, os olhares que cortam, assim, aquele olhar de julgamento, os elogios que nunca chegam, tudo isso vai estar sendo observado. E também ali podem surgir algumas primeiras tentativas de reconexão, pedidos de desculpas, e aquelas verdades que estão engasgadas vão surgir. Elas nem sempre são sessões que são leves, nem sempre são sessões que são fáceis. E para quem ela é indicado? Para casais que ainda desejam ficar juntos, mesmo diante de uma crise, que estão dispostos a olhar para esse vínculo com honestidade, que conseguem estar no mesmo espaço com respeito mínimo garantido e que precisam de apoio para reconstruir a confiança, a intimidade ou a comunicação. Tá, ok. Acho que entendi. Mas e o que a terapia de individual com foco em relacionamento tem de diferente? Ao contrário da anterior, aqui a terapia é só com um dos parceiros. O foco não é só curar o outro. E aí eu vou colocar entre aspas a ideia do curar. Aqui a gente está tentando compreender os próprios padrões afetivos, feridas antigas e formas de se relacionar, pensando que aqui a gente também não vai necessariamente decidir se separa ou se continua, ok? A gente vai olhar para esses padrões afetivos, para essas feridas. É uma escuta voltada para perguntas como: por que eu sempre me calo quando algo me machuca? Por que eu escolho parceiros que não me escolhem de volta? Como que eu posso manter a minha autoestima mesmo estando em um relacionamento? Então, todas essas perguntas, elas são direcionadas para esse lugar do individual. Então, a terapia individual permite que a pessoa que está ali com nós olhe para o relacionamento a partir de si mesma, entendendo a própria história, os seus limites, os seus desejos, e é indicado para pessoas que estão confusas sobre o que sentem, que estão em um relacionamento onde o outro não quer fazer terapia, que já saíram de um relacionamento, mas ainda estão feridas, ou que acabam muitas vezes repetindo padrões e que desejam preparar a si mesma para um novo relacionamento mais saudável num futuro. Então, qual das duas eu devo escolher? Qual delas eu devo fazer? E aí a resposta é: depende da tua fase, da tua dor e, obviamente, da tua disposição. Se o casal ainda tem afeto, respeito mínimo e vontade mútua de permanecer junto, a terapia de casal pode ser um caminho preciosíssimo. Se existe uma ambivalência aqui, muita insegurança individual, ou um dos dois não está disponível para se comprometer com a terapia de casal, a terapia individual pode ser um começo muito mais seguro. E muitas vezes um processo que começa individual depois acaba evoluindo para o casal. Afinal de contas, o outro também vai perceber as tuas mudanças e talvez queira, sim, emergir em uma
uma terapia de casal com outro profissional. Então, outras vezes o contrário também acontece, né? De vir um casal e em algum momento eles decidirem por fazer uma terapia individual. Tá tudo bem. O mais importante aqui é começar por algum lugar, tá? Seja qual for a tua escolha, a terapia, ela entra aqui como um convite para sair da repetição e entrar em um novo ciclo. Um ciclo de consciência, de verdade, de responsabilidade emocional, porque afinal de contas os relacionamentos não adoecem do dia para a noite e também não vão se curar com fórmulas prontas, mas com coragem, com escuta e decisões pequenas e firmes no rumo da verdade, que é de vocês enquanto relação. E se tu quer conversar sobre qual tipo de terapia é melhor para o teu momento, entre em contato aqui com a equipe da Clínica Priscila da Rosa, que a gente está pronta para te ouvir, de forma ética, consciência e sensibilidade.